Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 2 de Monarch, o legado de monstros. E agora é hora da gente entender um pouco mais do passado de Miranda e da Keiko, e principalmente daquele que guarda os segredos da convivência com esse casal que trouxe grandes revelações neste universo de monstros. E a gente está falando do Lee Shaw, como que fica essas idas e vindas do passado e como que tudo se explica ao ponto da gente chegar na família dos irmãos Randa e como que vai se dar a investigação deles daí para frente. Cara, simplesmente esse episódio, além de trazer um novo monstro, traz também algumas respostas e inicia também uma perseguição direta da Monarch para aqueles que estão tentando desvendar todos os seus segredos. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixe aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, por lá o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu like, principalmente o seu comentário, porque agora a gente vai se enveredar para alguns segredos que se destravam ao longo desse caminho. E sempre fiquem atentos, porque esse episódio vai estar lotado de spoilers. Então, se você não quer saber de nada, fica por aí. Mas se não, vem comigo e vamos explorar este universo misterioso dos gigantes kaijus que a gente vai descobrir a partir de agora. E o episódio abre justamente levando a gente para o passado, descobrindo quem é o cara que acompanhou a Keiko e o William Randa nas suas explorações lá naquele momento do primeiro episódio. E a gente está falando do Lee Shaw e a gente entende quem ele é, o que ele representa. Ele é um cara durão, ele é um cara bronco pra caramba, ele bate nos caras lá na base que ele faz parte, ele não quer saber, é um cara revoltado e sempre com a resposta na ponta da língua. E ele incomoda, a gente sabe que o general dele, eu não me lembro agora o nome do general, mas o cara já fica meio assim, porque antes dele, ele também carrega um legado de que a sua família não aceita meia palavra e sempre dá a resposta na ponta da língua. O próprio general com quem ele estava conversando disse que o pai dele batia muito nele na época que eles eram recrutas. E assim a gente segue entendendo um pouco de quem é este personagem, e por conta desse lado marrento dele, é por isso que ele é designado para poder ser o protetor da Keiko durante as pesquisas dela. E é assim que a gente começa o episódio, nessas idas e vindas, tentando entender quem são esses personagens e como que essa relação se dá. Os dois, inclusive, ele tem um lado machista, ele não imaginava que Keiko seria Keiko Miura, né, a cientista que levaria ele para ele. Keiko seria um homem para quem ele se direcionaria. E ele já fica assim, meio duvidoso em receber as ordens de uma mulher pelo machismo representado no período da época que ele vivia. E assim os dois vão para essa aventura e ele quer saber justamente o que ela está pesquisando. E ela fala, tá bom, eu vou te levar justamente para você conhecer a minha linha de pesquisa e os caminhos que eu estou tomando. E nesse meio caminho, a gente volta para o passado e vai ver como que é a rotina do neto do Randa, do Kentaro. E ele, cara, ele é um garoto atormentado, principalmente depois que a irmã dele apareceu na sua vida, depois que a Kate apareceu na vida dele, justamente para colocar mais ainda a pilha, porque ele tinha essa ausência do pai, então ele, por ter inclusive acesso ao escritório do pai, como foi mostrado no primeiro episódio, ele volta lá para saber mais coisas, né? E ele acaba descobrindo uma fita que tem alguns registros de quando eles estavam nas Filipinas, né? É tipo um rolo de filme, eles estavam nas Filipinas. E lá, nesse momento, a gente volta mais uma vez ao passado, em que a Keiko e o Lee Shaw, né, jovem, a versão do Lee Shaw jovem, eles estão lá descobrindo pistas, e é quando eles têm o primeiro contato com o William Randa, que também estava ali, dando a sua volta, buscando algumas respostas, e eles acabam cruzando informações. E o machismo do Lee Shaw mais uma vez impera e ele não aceita as ordens dela. E eles acabam entrando num desentendimento, só que ele sai dali, depois de uma longa conversa com ela, uma conversa científica, entendendo um pouco, ou pelo menos com algumas referências do que ela estava fazendo enquanto pesquisadora daquele universo, né?
E ele estava procurando alguma espécie de radiação que ele não sabia exatamente do que se tratava, e ela deixou algumas referências que ficaram ali na cabeça dele. E nessas discussões eles acabam se desentendendo e ela manda ele embora justamente porque ele disse que ele estaria ali para protegê-la. E ela dispensa a proteção dele depois que ele distrata o William Randa. E assim ela acaba com um novo desconhecido entrando numa nova aventura científica. E assim são desconhecidos que acabam buscando e encontrando um equilíbrio entre os dois. Tanto que a pesquisa do Randa quanto a pesquisa da Keiko se assimilavam. Ele pesquisava algumas culturas ancestrais de locais que diziam que viam uma espécie de dragão, e o dragão vocês sabem muito bem quem pode ser. E ali ela também tem a pesquisa por trás desta radiação que levava a essas pistas. E os dois, coincidentemente, traçaram um mapa com base nessas informações. E ali eles percebem que as pesquisas e a linha de pensamento dos dois é a mesma. Então, cara a crachá, os dois se juntaram nessa aventura para buscar respostas, né? E é bacana que a gente vai dando uma volta na história, a gente vai entendendo como que essa questão da Monarch é imperativa nesse universo, como eles já estavam atrás de tudo isso. E lá no futuro, a gente volta lá no Japão e a gente vê que a Kate Randa tá querendo ir embora, ela já não quer mais fazer mais parte daquilo, ela descobriu as fitas da Monarch, viu que não tem mais relação nenhuma com o apartamento do irmão, viu que essa família não a aceitou muito bem, inclusive tem um momento do primeiro episódio que ela passa por uma fobia que lembra os traumas dela de quando ela perdeu as crianças, quando elas caem de ônibus da ponte, quando o Godzilla passa atravessando e arrebentando com tudo em São Francisco. Aquilo lá aconteceu porque na cidade ali em Tóquio, no Japão, ela escuta um alerta de Godzilla e todo mundo é levado para o subterrâneo. É nesse momento que os traumas delas destravam e ela é salva pela família do irmão dela, né? Pela mãe dela, que é vivida aí pela atriz Kyoko Kudo, né? Que é vivida, o nome da personagem é a Dona Emiko, que a abriga e entende o lado dela. É bacana essa forma de acolhimento que ela recebe. E isso faz com que ela se aproxime um pouco mais dessa família, mas mesmo assim ela não quer mais ficar naquele lugar e quer ir embora. E no momento em que ela está se preparando para viajar, ela é abordada pelo Tim, que é o vivido pelo Joey Tippett, né? Que é o tal do cara da Monarch que identificou o sinal de quando eles destravaram as fitas. E ele começa um papo muito chato com ela e ela percebe que ali tem intenção e ele começa a persegui-la. E nessa perseguição as coisas começam a ganhar forma. E é quando ela é sequestrada por ele e pela sua capanga, né, a Duval. E ela está sendo levada justamente para interrogatório por esses dois no melhor esquema. Como é que eu falo? No melhor esquema rápido mesmo. Ela coloca não uma balaclava, mas um saco na cabeça dela. Só que no meio de tudo isso ela se desespera, consegue fazer com que o carro se acidente. Ela sai dessa possibilidade, talvez até de ser morta por esses dois. E não temos mais informação da Kate. E é quando a gente vai atrás mais uma vez do irmão da Kate, né? O Kentaro, que vai atrás de sua namorada para saber mais informações sobre o passado do seu pai com as fitas que ele tinha. E a gente percebe que tudo entre os dois está sempre abalado porque eles estão com uma relação muito difícil. E ali eles escutam algumas informações a mais das fitas para que eles possam se aproximar mais do que o pai tinha de relação com a Monarch, né? E a Kate tá lá perdida na cidade depois de escapar das garras desses caras, tá pedindo ajuda para a polícia, não consegue, é vista de forma errônea e ela acaba perdida lá em Tóquio sem saber o que fazer. Só que enquanto isso, os capangas lá da Monarch não estão felizes só em ter perdido a Kate. Eles vão inclusive atrás do apartamento do Kentaro, né? E assim, quando eles chegam lá, eles começam a pressionar a coitada da mãe dele, a Emiko, que percebe que existe alguma coisa ali e eles precisam de alguma coisa, né? De alguma saída. Engraçado que antes disso acontecer, eles estavam num momento familiar muito bacana, onde eles estavam destruindo as fotos em que o pai
do Kentaro aparecia, né? E aí era como se fosse um ritual de passagem, querendo apagar o passado. E é quando eles são pegos de surpresa por esses dois, que começam a cobrar justamente o que eles sabem do passado, né? E assim, a gente vê que toda essa história continua indo e vindo no passado, por quê? Porque tudo isso está interligado. Lá no passado, a Keiko e o Randa, eles estão lá tentando descobrir o que fazer, e é quando ela dispensa os trabalhos do Lee Shaw. Quando o Lee Shaw vai embora, justamente o que eu disse para vocês, quando eles cruzam as informações e percebem que eles estão com as pesquisas parecidas, eles vão atrás de alguma coisa no meio daquela floresta. E nas caminhadas que eles fazem, seguindo o mapa de todas as pesquisas que eles fizeram, eles descobrem um navio que ficou perdido por ali, e é um navio datado da Segunda Guerra, se eu não me engano. Só que o navio estava ali no meio da floresta, muito longe do oceano. Então, para você que é muito espertinho, já está sacando que tem monstro na jogada, e a gente pode ver que a imagem do navio está completa, o casco dele está completamente avariado, como se alguma coisa tivesse pego ele de alguma forma. Aí a gente já começa a entrar no hype e a série já começa a ficar muito bacana. Bom, e a gente volta lá pro presente, quando a Kate vai buscar ajuda do Kentaro e ver o que ele pode fazer. E ela vai primeiro procurar, adivinha quem? A Mia, a namorada do Kentaro. E é nesse momento que eles percebem que tem coisa errada. O pessoal da Monarch tá lá mexendo nas coisas dela, tentando descobrir coisas e tudo mais. E aí a gente vê que existem caminhos que ficaram mal traçados. E a gente vê que a família lá do Kentaro, eles estão justamente conversando sobre coisas que a própria Kate perguntou para eles no início, sobre o que eles sabiam do pai e tudo mais, mas que o próprio Kentaro não sabia. Mas a mãe tinha uma percepção de que ele fazia coisas que tinham uma escala muito grande e que poderiam, de alguma forma, abalar as estruturas do mundo. E é quando eles estão nessa conversa que eles são abordados pelos agentes lá da Monarch, que chegam já dando carteirada, dizendo que vão aqui arrebentar com tudo se eles não entregarem nada. E é nessa hora que a gente começa a fazer a ligação do passado com o presente através do Lee Shaw, que é quando a mãe do Kentaro disfarçadamente entrega na mão dele uma foto do Shaw quando era jovem. O Shaw que tá lá agora, contando nessa parte do passado, com a Keiko. E cara, ele consegue fugir do apartamento com aquilo e vai buscar abrigo com a sua amiga, justamente para poder pegar mais algum tipo de recurso onde ele possa se aproximar ainda mais do passado e descobrir mais detalhes do que o seu pai fazia. E é quando a gente vai para o passado mais uma vez. E dessa vez, meus amigos, a gente vai entender o que tem nesse navio, o que aconteceu. E é quando a gente entra dentro dele, um navio abandonado no meio da floresta, longe do mar. E a gente percebe que o Randa tem facilidade, tem intimidade, ele conhece aquele ambiente. E ele vai contando para Keiko o que aquele navio significa, o que aquilo representou para ele. E ele conta que ele era um dos tripulantes desse navio. E num dia eles foram pegos por algo que estava no mar, e aquilo foi o suficiente para afundar o navio todo, que era um encouraçado, que era impossível de afundar, e acabou afundando. Todos os tripulantes morreram, menos o Randa. E é quando eles estão ali nessa situação conversando, e eles percebem que dentro do navio existem algumas mucosas, como se alguma coisa orgânica tivesse passado por ali e deixado aquela substância mucosa. E é nesse meio tempo que o Lee Shaw, indo embora depois de ter sido dispensado pela Keiko, percebe que no ar existe como uma espécie de aurora boreal que está se formando ali, e que é justamente uma das referências pelas quais a Keiko conversou com ele cientificamente no momento que ele estava iniciando a pesquisa. E ele saca aquilo, pega o seu Jeep de volta e vai atrás dos dois, seguindo as pistas de onde eles estavam. E ali vai mais uma vez aquela loucura dos caras indo atrás de respostas, cara. E aí, enquanto isso, lá no presente,
os jovens, os 3 jovens, né, a Mia e os irmãos Randa, eles vão atrás do local onde o Lee Shaw mais velho está, justamente para saber se ele tem respostas que pode levar aqueles jovens o caminho onde relaciona o pai deles com a Monarch. E é lá no passado que as respostas começam a se formar. Lá no primeiro episódio, quando eu conversei com vocês, eu disse que eles ainda não haviam tido contato com nenhum monstro para comprovar que as teorias dos dois tinham veracidade. E é quando eles descobrem que dentro do navio existiam ainda preservados, dentro dessa mucosa, os corpos dos marinheiros que fizeram parte da tripulação que o Randa fez parte. Ou seja, o Randa se salvou. Estavam lá eles envolvidos numa mucosa e ninguém sabia quem ou o que havia feito aquilo. E quando eles vão olhar, eles percebem que existe algo lá do lado de fora. E quando eles percebem, eles todos estão encurralados por uma criatura que eles não conseguem definir. É legal essa cena, cara, porque a gente vê que a série tá caprichando tanto na questão dos efeitos especiais, que quando a criatura dá aquela patada com aquelas garras enormes, a velocidade é como se realmente tivesse uma criatura gigantesca do lado de fora, com uma força tão descomunal, que consegue rasgar a couraça daquele navio como se fosse um papel de bala, cara. E eles tentando sair daquilo, e quem chega para salvá-los é o Lee Shaw, que entra ali dentro daquele navio, tenta ajudar os dois a sair daquilo, e a criatura rasgando aquele casco. Velho, essa cena é absurda, gigantesca e veloz, porque, cara, a velocidade que a criatura rasga aquilo, dá a impressão que a qualquer momento eles vão ser mortos também. E aproveitando um dos rasgos que a criatura fez, todos os 3 conseguem sair, e eles vão para fora e buscam inclusive um abrigo, porque nesse meio tempo que eles estão saindo, é a cena do trailer, o navio começa a cair, eles estão quase esmagados por aquele navio, e eles conseguem encontrar um cantinho para se esconder, e finalmente a gente descobre o que é o tal dragão que os locais estavam falando pro Randa, e a teoria dele se confirma. Você está pensando que é o Godzilla? Não é, mas é uma criatura que lembra realmente um dragão, que está ali junto daquele barco, como se aquele barco fosse um ninho para ela, gigantesco. E cara, a Keiko fica maravilhada, porque ela vê que o traçado da pesquisa científica que ela está fazendo foi para outro patamar, graças às pesquisas que o Randa fez. E os 3 testemunham o que a Monarch escondeu por anos, e ali finalmente a gente sabe o que realmente está acontecendo. E a gente volta lá para o presente, e eles finalmente, os jovens, a família Randa e a pequena Mia, conseguem descobrir onde é que está o Shaw. Ele está numa clínica de repouso. E ali eles batendo um papo sobre passado, sobre presente e tudo mais. E quem é o mais astuto ali, que percebe o que está rolando, é a Mia, que trabalha com tecnologia, e ela saca que dentro daquele ambiente, como se fosse uma casa de repouso para idosos, as árvores que estão ali, ela percebe que tem câmeras de monitoramento. E ela fala, cara, o que está rolando aqui? Que lugar é esse? E é quando o Lee Shaw fala, esse lugar é o mais próximo que a Monarch tem para me controlar. E eu vou dizer para vocês, se vocês realmente quiserem descobrir a verdade, vocês vão me ajudar a sair. E ele tava com uma tornozeleira. E é quando ele mostra para eles que ele tá de saco cheio e que ele precisa colocar essa verdade para fora, é quando ele corta a tornozeleira e joga no riacho, que faz parte da paisagem daquela clínica. E assim, eles terminam o episódio tendo a crença que a partir dali eles vão iniciar uma aventura que não vai ter volta, meus amigos, e vai ser exatamente a ponta da espada de toda essa história que vai levá-los a respostas sobre quem é a Monarch e o que, na sua amplitude, ela esconde. Eu queria, assim, dar um destaque para uma fala que é justamente que, quando dizem que você tem que ver para crer, aquela coisa de São Tomé, é quando o Lee Shaw, depois que eles conseguem sair do navio, que eles caem numa espécie de buraco ali, que vem aquela criatura para abocanhar os dois e ela não consegue. E aí, cara, depois deles falarem tanto, e principalmente do Randa, depois do Randa ter falado que ele tinha visto um dragão, ele fala: Oh my God.
It is a dragon. Cara, realmente é um dragão, colocando por terra toda aquela descrença militar que ele carrega no seu treinamento e entrando e colocando o personagem num outro patamar de um mundo que ele desconhecia e agora ele faz parte. Bom, meus amigos, esse foi o segundo episódio de Monarch, o Legado de Monstros, e eu vou falar para vocês, talvez esse episódio não tenha tanta velocidade como se esperava do que é a proposta da série, mas ela responde algumas coisas e traz a gente nessa conexão de passado e presente numa história onde todos os segredos da Monarch vão ser revelados momento a momento. E antes de mais nada, eu quero saber de vocês. O que é que vocês acharam do episódio 2 de Monarch, o Legado de Monstros? Deixa aqui embaixo seu comentário, quero saber a sua opinião e se você está assistindo, beleza? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo.